já percebeu que quando aquilo que você tanto pediu começa a acontecer, você trava? As portas se abrem, a oportunidade surge e, de repente, você duvida, recua ou complica as coisas. Hoje eu vou conversar com você a respeito disso, a autossabotagem. Vou te mostrar por que isso acontece e o que você pode fazer para fugir disso que estraga todos os seus sonhos, todos os teus projetos de ser a cada dia mais feliz e realizada. Boa noite para quem está entrando, para quem não me conhece, eu sou Ana Proa e hoje vamos então conversar sobre o seguinte tema. Você pede, o universo responde, mas você se sabota. Vamos entender por que isso acontece, gente? Então, vamos lá. Nossa conversa hoje, espero que ela traga muitos insights para vocês, porque eu própria sou a rainha da autossabotagem. Eu já me vi diante de diversas situações em que eu estava quase lá e aí eu mesma me puxava para baixo. Como se eu estivesse subindo assim um elevador em que eu marquei o 15, quando eu estava chegando no 12, vinha aquele medinho, aquela coisa, e o meu elevador começava a descer. Hoje estamos com a colaboração do meu cachorro Chico aqui, que eu fiz de tudo para prender ele, mas ele não se auto-sabota. Ele não se deixou enganar, não deixou eu colocar ele lá no quarto preso, e agora ele está por aqui. Então, de vez em quando, vocês vão escutar umas latidinhas, mas é vida que segue, né? Os cachorros são os nossos grandes companheiros. Mas, gente, vamos lá. Vamos pensar aqui em situações, né, que a gente dá essa travada em nós mesmos. Por exemplo, a gente pede por mais prosperidade. Eu quero mais prosperidade, eu quero enriquecer, eu quero mais dinheiro, eu quero um emprego novo. E aí surge a chance. Pinta aqui um convite, ou então uma pessoa vira para você e fala: Ana, fiquei sabendo que você é muito boa para fazer brigadeiros. Você não quer passar a fazer brigadeiro lá para minha loja? Você entra com material, a gente faz uma sociedade, você entra com a mão de obra. Você não quer não, Ana? Aí o que você tinha pedido ao universo? Prosperidade, mais dinheiro. E aí quando vem essa pessoa te chamando para a sociedade, ou vem uma chamada para uma entrevista de emprego num local, num bairro mais distante, você trava. Você fala: ai meu Deus do céu, não sei, esse negócio de sociedade é muito ruim, e aí eu vou ter que botar meu dinheiro, ai não sei, ai fazer entrevista lá naquele bairro, pô, já ouvi falar que lá tem assalto à beça. Ou seja, você começa a colocar as suas travas, os seus impedimentos. Você pediu ao universo: eu quero mais dinheiro, eu quero prosperidade. E aí ele fica te mandando das mais diversas formas. E aí você, não, peraí, agora não, vou pensar em outra coisa. Tá, Deus fica só te mandando as boias, né? Não tem aquela história que fala, a pessoa estava lá em alto mar e daí tá num botinho e o bote começa a naufragar e a pessoa fica: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Aí Deus manda um helicóptero para buscar, manda vários recursos e a pessoa nunca vai. Por quê? Porque ela quer que a mão de Deus a busque. E aí a pessoa morre e quando chega lá no mundo espiritual, Deus fala: mas menino, eu te mandei tanta coisa. Eu te mandei um bote que passou a distância, eu te mandei um helicóptero, eu te mandei tanta coisa e você não quis, né? Porque ficou esperando que a mão de Deus, a própria, fosse lá e buscasse a pessoa, né? Isso acontece muito. Isso é autossabotagem. Deixa eu dar aqui uma boa noite pro meu amigo Leandro, querido. Márcio, quanto tempo, hein, Márcio? Manda um beijão pra Ana, hein? Demais, obrigada aí por estarem participando. Aí vamos supor, outro assunto, você pede por um relacionamento. Eu não aguento mais viver sozinho, essa solidão tá me matando, eu quero um namoro, eu quero um relacionamento. E aí tá, aí de repente você conhece alguém. Um amigo te apresenta para um outro amigo,
E aí o cara te dá assim uma olhada mais assim de interesse, mas aí você começa a observar, mas esse cara tem uma mão feia, nossa, mas olha essa blusa que ele tá vestindo, que blusa sem glamour, né? Não tem nem marca. Quer dizer, você começa a colocar defeitos, você começa a olhar a aparência e você não se permite conhecer aquela pessoa mais profundamente. E aí volta para casa, terminou lá o encontro, você conheceu o amigo do amigo e volta para casa. Ai, puxa vida, Deus, eu não aguento mais pedir por alguém. Você não me manda ninguém? Aí, no íntimo, Deus lá rindo. Minha filha, eu te mandei um cara maravilhoso, mas você só quis colocar defeito. Ele estava interessado em você, já tinha visto uma foto sua, queria te conhecer mais profundamente e você travou. Não se permitiu conhecer. Pois é, se auto-sabotou. Aí você também pode pedir por mudanças, as mudanças mais variadas na sua vida, uma mudança de país, uma mudança de condição no seu próprio trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de amizades. Às vezes você está de saco cheio dos teus amigos, você quer outros. E aí quando essa coisa começa a se manifestar, quando surge uma oportunidade de você se mudar, surge a oportunidade de conhecer pessoas novas, você fala assim, ai, não sei, tá me dando um medo. Será que eu vou viver bem nessa cidade? Será que se eu passar a conviver com essas pessoas que estão aparecendo na minha vida, elas vão ser legais comigo? Ah, deixa quieto, sabe? É melhor eu ficar aqui na minha cidade, melhor eu continuar com meus velhos amigos. Eles estão meio chatinhos, mas eu vou continuar com eles. Ou seja, você pediu, o universo te deu, mas na hora H você, travou. Cortou o que o universo estava te dando. Então, gente, muitas vezes você fica achando assim, poxa, o universo não atende os meus pedidos. Ele não me responde, eu fico orando, eu fico fazendo mentalização, técnicas que a Ana Pro ensina, e não adianta, não vem. Mas o que acontece é que vem sim. As situações chegam até você, mas aquela resposta você não encara como a resposta ao seu pedido, sabe? Você fica achando que tem que ser uma coisa de outro planeta, de outro mundo. E uma parte sua quer a mudança, mas a outra parte não quer, não está disposta. Por mais que você fique pedindo por melhorias, esse outro lado teu, que é mais forte do que o lado que quer a mudança, te puxa para baixo. Sabe? É o subconsciente, gente. O nosso subconsciente, ele gosta das coisas assim que a gente já está acostumado. Ele não vai querer nunca que a gente dê um grande passo. O ego também é assim. O nosso ego, ele não gosta de mudanças. Ele quer que a gente siga dessa maneira certinha, sem sustos, sem medos, tá? O ego, às vezes, parece que ele é até um covarde, né? Mas que ele quer te manter ali naquele caminho, porque se você for para outro lado, corre o risco, né, de que essas mudanças no início te desestabilizem, te coloquem numa situação de desconforto, mas depois, quando você se adapta e quando você começa a ver as belezas da mudança, vem tudo de bom, tudo aquilo que você vinha pedindo, tá? A questão é, o universo traz as respostas. A gente é que não se sustenta. Esses pedidos, a resposta aos nossos pedidos a gente não sustenta. Por quê? Ficamos com muitas inseguranças, com muitos medos, né? E vamos entender por que é que isso acontece? Por que a gente vibra nessa autossabotagem? Bom, em primeiro lugar, né, existe esse excesso de programação interna. A gente já vem com várias coisas que a gente acredita dentro de nós. Ah, eu nunca vou dar certo em tal coisa. Ah, minha vida sempre foi assim. Acho que não tem menor condições de eu mudar agora. Ah, eu sempre vivi bem ganhando o salário de 5 mil. Para que eu vou querer um salário de 15? Deixa quieto. Então é aquela programação interna sua que fica falando
que a sua identidade é essa e você não pode mudar, não tem o direito de mudar. Essas programações internas, elas também fazem parte das nossas crenças limitantes, né? Aquilo que a gente acredita que é verdadeiro. Se a gente teve, por exemplo, pais que cresceram, que se desenvolveram com uma finança ali na medida, né? Não faltava nada, mas também não havia muito transbordo, né? Não faziam grandes viagens, máximo um cineminha fim de semana, uma pizza, e aquilo para você era confortável. Você vive com essa crença de que para sua família tá bom assim. E aí, ou seja, a sua programação interna. E na hora que você começa a expandir a sua consciência e começa a entender, não, eu mereço mais do que uma pizza e um cineminha. Eu mereço ir para a Europa. Eu mereço ter boas roupas, ir a bons restaurantes, né? Eu mereço frequentar escolas melhores, cursos melhores. Você expande e deseja e quer. E aí você começa a pedir para o universo, né, para Deus, ou o que quer que vocês queiram falar, o eu superior. Ah, eu quero isso, eu quero enriquecer. Mas aí vem aquela parte que parece uma âncora, que te puxa, que é a tua programação interna. Ué, para quê? Para que você quer ter mais dinheiro? Para que você quer viajar para a Europa? Não precisa, menina. Entra no Google aí, entra no YouTube, vai ver os vídeos mostrando Portugal, mostrando os museus que tem lá em Amsterdã. Para quê? Né? E essa força interna é que te leva à autossabotagem. E você começa assim, né? Ah, deixa pra lá, eu tô bem assim, meu trabalho é legal, eu vivo bem. Daqui a 5 anos eu vou me aposentar. Entende? Aí você começa a não querer almejar. Você vai ficando naquela mesmice, porque faz parte da sua programação interna. Só que se essa tua identidade interna não muda, não tem jeito, porque a sua realidade externa também não vai mudar, né? Deixa eu dar boa noite aqui para quem está entrando. Minha cunhada Alessandra, Henriette, Natália. Gente, vocês que estão aqui, se vocês estão se identificando, se estão caindo fichas, coloca aqui. Isso acontece comigo, faz sentido para mim. Pode escrever aí, pessoal, porque essa questão da gente estar quase lá, sabe? A gente... tô quase conseguindo, eu tô quase emagrecendo, eu tô quase conseguindo aquela viagem, eu tô quase conseguindo aquele emprego, eu tô quase conseguindo aquele amor. Esse quase pode ser algo, né, Marcela, que faz sentido para muita gente, como tá dizendo a Marcela aqui, né? Porque na hora de dar a virada de chave, o salto quântico, né, digamos assim, a gente se puxa para trás. Aí o freio é a autossabotagem. Não, deixa do jeito que tá bom. Melhor assim ficar no certo do que no incerto. Mas não é assim que tem que ser, né, gente? A gente está aqui sempre para se melhorar. Nós temos o direito, nós temos o merecimento de conquistar muito, muito mais. Olha, a Alessandra conseguiu férias prolongadas, exatamente, né? A Alessandra acabou de sofrer uma cirurgia na mão, teve um acidente, e ela está sendo obrigada a ficar 2, 3 meses em casa parada. Férias forçadas, o universo quer dizer alguma coisa para ela, e eu espero que ela escute, né, as respostas do universo e que traga bastante significado para ela essas férias. E vai ver até que foi merecimento. Pô, você trabalha tanto, cara, e ela trabalha muito, viu? Trabalha tanto. Aí o universo, toma essas férias, minha filha. Então não reclama, só agradece, né? Isso também é uma forma de você não se auto-sabotar. Ah, ela tá dizendo que já escutou a mensagem do universo, maravilha. A Marcela tá dizendo aqui, na minha vida, sempre quase tudo é incompleto. Então, a partir de hoje, Marcela, vamos mudar isso. Vamos mudar. Eu vou dar alguns caminhos para poder ajudar não só vocês, como a mim. Porque eu, como vocês, falei, eu sou a rainha da autossabotagem. Toda hora que eu tô achando que eu tô chegando lá, alguma coisa me puxa para trás. E eu tô também, como vocês, em processo de evolução. Tem aquele desenho da Disney, A Princesa e o Sapo. Tem uma música que eu adoro, quando ela tá
vendo, ela queria ser dona de restaurante, né? E ela tá vendo o local para ela alugar, e ela tá poupando o dinheirinho dela, já tá com bastante dinheirinho. Aí uma música ela canta assim: estou quase lá. Olha, essa música quando eu escuto, eu me identifico, que eu falo, gente, quantas vezes que eu já estive quase lá. Mas a gente não desiste, a gente é brasileiro, a gente não desiste, a gente continua. E ó, sabe o que que faz a gente ficar no quase lá também? Que é um outro motivo para acontecer a autossabotagem? É a falta de noção de merecimento. A gente fica achando que a gente não merece. Aí pensamos assim, poxa, quem sou eu? Pô, eu não sou nem bonita, eu não sou nem tão inteligente, eu não sou nem tão estudada, né? Por quê? Por que que eu mereço conseguir uma profissão melhor, uma remuneração melhor, um namorado bom? Por quê? A gente fica sempre se colocando para baixo. Então, quando a gente não tem essa noção de merecimento, a gente também costuma travar. E aí, o que que pode trazer isso? Culpas que carregamos por ter feito alguma coisa considerada, a sociedade considerou, você no seu íntimo considerou que era uma coisa errada, e aí você fala, não, olha, eu já dei esse vacilo aqui atrás, então acho que eu não mereço não, não mereço conseguir tal coisa. Ou, como eu já falei, né, a baixa autoestima, você não se ama, não se acha boa o suficiente. E as crenças limitantes, que eu também já falei aqui, gente. Quando a gente acredita que a gente não dá para ir para frente, porque nossos pais não iam, não foram, por que que agora eu vou? Ou outras coisas que colocam na nossa cabeça. Por exemplo, tem uma pessoa que entrou aqui na live que o desejo dela é ser uma grande palestrante. Aí você imagina se ela estava lá na época da escola, e aí ela foi fazer a apresentação de um trabalho. E na hora que ela foi apresentar o trabalho, ela se enrolou na hora de mostrar lá as coisas no cartaz. E a professora fala: ô menina, você não estudou direito não? Tá esquecendo tudo, essa sua apresentação está horrível. Nota 5. Só não vou dar menos, você merecia 0, mas vou te dar 5 porque eu gosto muito de você. Aí você imagina, se essa hoje que é uma mulher, que eu sei que é uma palestrante, que é uma atriz, que quer ser a melhor palestrante do Brasil, você imagina se ela se deixa levar pelo que a professora falou lá atrás, isso seria uma crença limitante que ela carregaria. Então, é preciso limpar, porque isso pode ser também um dos motivos que fazem com que a gente se auto-sabote. Quando a gente está quase lá, a gente puxa o freio de mão e não vai adiante, tá? Mas, gente, como é que a gente pode parar de se sabotar? Aí é que tá o grande X da questão. Henriette, tão bom ter te encontrado neste plano. E olha que a gente se vê tão pouco, né? Mas é uma conexão de almas mesmo. Eu fico muito feliz. Gente, olha só. Como é que a gente pode fazer para parar de se auto-sabotar? Primeira coisa, é a percepção do momento exato em que começa o processo de sabotagem. Isso, ó, anda juntinho com o autoconhecimento. Porque quando a gente vai se sabotar, isso não se inicia na ação, e sim no pensamento. Vamos supor, eu vou dar um exemplo meu. 2 semanas atrás, eu peguei um trabalho, 2 trabalhos muito difíceis, e eles me estressaram muito, eles me tiraram muito do prumo. Só que eu já vinha num processo de fazer reeducação alimentar, atividade física, estava dando minha emagrecida, beleza. E aí, quando eu vivi esse processo de muito estresse, de muita insatisfação, porque eu não estava satisfeita de estar trabalhando tanto, né? Aí eu pensei assim, primeira coisa, pô, se eu tivesse um chocolatinho aqui em casa, hein? Esse chocolatinho, ele ia fazer tudo ficar mais fácil. Olha o pensamento de quem se sabota. Qual era o meu objetivo?
emagrecer, ficar mais saudável, me sentir mais bonita, aumentar minha autoestima, beleza. Pensei, aí eu vou agir. Aí eu vou lá na loja americana comprar uns chocolatinhos. Aí compro 2, que a promoção pague 2, 10, 12 reais, 2. Não ia comprar um era 8, eu compro 2. Ação de autossabotagem. Aí eu trago o chocolate para casa. E aí eu comecei a comer o chocolate. Eu comprei chocolate na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque o trabalho se estendeu a semana inteira. Então, e outra coisa, não fui para academia, porque eu pensava assim, não, tô muito atarefada, não dá tempo de ir para academia. Mas se eu quisesse que desse, dava, né? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente dá o jeito e faz. Pois bem, nesse processo de autossabotagem com o chocolate, eu engordei, é óbvio. E o estresse passou? Não. Eu continuei estressada com aquele trabalho que tá exato aí, eu estava comendo minhas verdadeiras emoções. Mas aí é que tá, por isso que eu falei que o primeiro passo para a gente evitar a autossabotagem é o autoconhecimento. O que eu deveria ter pensado? O que eu tô comendo? Eu tô querendo chocolate por quê? Porque eu tô estressada e eu não estou satisfeita. Eu amo trabalhar, gente, eu amo trabalhar. Mas eu não amo trabalhar da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, meia-noite. Eu amo trabalhar normal, 8 horas por dia, 10 horas por dia no máximo. Com pausas, uma pausa pré-academia, volto, trabalho mais um pouco, né? Cuido da minha casa. Então, esse processo, eu já devia ter percebido. Comprar o chocolate, Ana, não vai resolver o seu problema. O que eu devia ter feito nessa situação? Refletido, respirado, bebido mais água. Se fosse o caso, se eu quisesse uma coisinha doce, comprava fruta, alguma coisa mais saudável que não fosse me trazer um prejuízo. E eu trouxe prejuízo. Eu engordei, eu fiquei inchada, né? Então tudo isso foi processo de autossabotagem. Então sempre que vocês perceberem que estão se sabotando em algum caminho da vida de vocês, caminho profissional, caminho de relacionamento, né, de viver um relacionamento bom, de dar um upgrade profissional, avalia, porque vai começar no pensamento. Eu tô querendo muito, eu tô chutando, tá? Tô dando um exemplo. Eu tô querendo muito fazer palestra numa determinada firma, porque eles têm verba para contratar palestrante, é uma empresa grande. Beleza, pensei. Aí, vou fazer aqui meu currículo, vou fazer meu portfólio, vou botar uns trechos, vou fazer um vídeo, uns trechos das minhas palestras e vou mandar para lá. Beleza, aí vamos supor que isso seja num dia, você está pensando nisso à noite. Aí você acorda no dia seguinte, aí aquilo passa na tua cabeça, e eu tenho que preparar o vídeo para mandar para lá, para a empresa. Peraí, mas antes eu tenho que lavar o banheiro. E não, peraí, mas antes eu tenho que ir ao supermercado. E peraí, eu tenho que fazer aquela feijoada que a minha sogra pediu, que ela tá com desejo. Aí vai, fica um tempão fazendo a feijoada. Aí quando chega no final da tarde, você pensa assim, e caramba, esqueci que eu tenho que correr na casa do meu compadre, porque ele tá me esperando lá, que ele quer que eu ensine ele a mexer com aquele programa de computador. Aí você vai para casa do seu compadre. Passou o dia, você não fez o seu vídeo, você não priorizou a sua vida e ficou colocando no lugar várias outras coisas, né? Aí você vê processo de autossabotagem. Porque você, ao invés de, logo de manhã, quando você pensou, eu tenho que fazer aquele vídeo para a empresa, você não fez. Você não disse sim ao seu desejo maior. Você talvez tenha se puxado o freio e falado, não, vai dar tempo, e acabou que não deu. Aí quando chega no outro dia, né, no outro dia, que você finalmente resolve fazer o vídeo, que você finalmente, ao final do dia, você editou o vídeo, é lá pelas 5 horas da tarde, você manda para tal empresa, aí depois você recebe o seguinte feedback. Poxa, foi por pouco. Eu tinha realmente aqui uma vaga para uma palestra no mês que vem.
Mas você sabe que no dia anterior, uma outra pessoa apresentou o trabalho dela e eu acabei contratando ela. Mas vamos ver, quem sabe mês que vem, né? Quem faz contato? Sabe aquela coisa? E você, ao invés de acelerar, de passar marcha, quinta marcha, você puxa o freio de mão. Então, quando a gente perceber que a gente está fazendo isso, se prioriza. Se prioriza e fala, eu sou mais importante. Se a louça estiver suja, a louça vai esperar. Se a sogra quiser comer o tal da feijoada, sogra, só posso no sábado. Então a senhora aguarda que no sábado eu vou fazer a sua feijoada, tá bem? Então a gente tem que primeiro pensa. A autossabotagem começa no pensamento. Pensou que você já ia colocar várias coisas à frente do seu desejo? Aí você não age. Não age e faz exatamente o caminho oposto. Peraí, primeiro eu tenho um objetivo e eu vou priorizar o meu objetivo. Outra coisa que vocês podem fazer para evitar a autossabotagem é nomear o que está acontecendo. E isso também está no pacote do autoconhecimento. Por exemplo, no caso que eu falei do chocolate, o meu comer do chocolate era estresse. E eu poderia ter falado assim, epa, isso aqui não sou eu. Isso aqui é o estresse, sabe? Isso aqui é um padrão repetitivo que eu já vinha alimentando antes, ó. Quando eu tava bem mais gordinha, eu fazia sempre isso. Todo dia eu tinha que comer chocolate. Então, isso é um padrão. Isso não sou eu, tá? Aí, vamos supor uma outra situação, assim, que a gente pode nomear. Por exemplo, o medo. Você quer conhecer uma pessoa, você quer namorar com uma pessoa, e só que você tá solteiro há mó tempão. Aí, finalmente, você é apresentado para uma pessoa bacana e conhece todo mundo num barzinho, rola aquela conversa gostosa, aí essa pessoa bacana pega o teu WhatsApp, te manda mensagem, te chama para sair, e aí você trava. Você não responde, você finge que não viu a mensagem. Aí você para e pensa, isso não sou eu, isso é o medo. Isso é o medo que eu tô sentindo, eu tô sozinha há mó tempão, e agora essa pessoa tá me dando condição, tá me dando mole. Bate o medo, você se auto-sabota. E lembra, você pedia, você queria um companheiro, você queria uma companheira, mas fica naquela sabotagem, né? Então, para e pensa, isso não sou eu, isso é o medo. E aí você, espana para longe de você esse medo, esse estresse. Você muda a tua frequência, que é o que eu sempre falo aqui, sai da frequência que não é bacana, eleva a sua frequência para coragem, para paz, para calma, respira, pensa, né? E aí assim você não se deixa dominar, você não deixa a autossabotagem chegar. E aí sim, você vai, responde a pessoa, pode ser uma boa, vamos sair sim, vamos numa pizzaria? Marca um local público, vamos bater um papo, vamos se conhecer. Permita-se. Pode ser que não dê em nada, mas pode ser que finalmente seja aquela resposta do universo que você tanto queria, né? Aqui, a Natália tá reforçando. Pensar e se priorizar. Exatamente, Natália. A Natália é minha sobrinha, eu gosto demais dela. E ela tem um cantinho, ela faz unhas, né? E ela tem um cantinho na casa dela, todo lindo, todo transado. Eu acho que é na sua casa, pra ser sincera. Pelo que eu entendo, é um espaço dentro da sua casa, né? Se não for, você me corrija. Agora, imagina se ela não se priorizasse, porque ela tem 2 filhos, crianças ainda. E ela cuidava da sogra, cuidava da mãe da sogra, que viera a falecer. E mesmo assim, ela com constância aqui nas redes sociais, postando os trabalhos dela, o cantinho dela, cada unha maravilhosa que ela faz. Se ela não se priorizasse, o que ela ia fazer? Ela ia se auto-sabotar. Não vou fazer esse cantinho aqui em casa, não, imagina. Tem minha filha pequena aqui, tem meu filho adolescente, tem minha avózinha que precisa de mim. E se ela, como tem Alzheimer,
Ó, ela confirmando que o espaço é no lar dela. Não, tem aqui minha vozinha que acabou de falecer, com Alzheimer. Imagina se eu tô atendendo uma cliente e ela começa a ficar agitada, nervosa, começa a gritar. Que vergonha que eu vou ficar. Isso é autossabotagem. Tem que se priorizar. Então, vá além de todas as circunstâncias, tá? E siga rumo ao teu objetivo, rumo àquilo que você deseja. E quem gosta de uma unha bem feita, segue aqui, ó, Nath Costa Nails. Que ela faz umas unhas que dá maior vontade. Se eu morasse no Rio ainda, eu iria lá cuidar das minhas unhas com ela, tá? Então, a outra forma de você não se sabotar é fazer exatamente isso que a Natália faz. Exatamente o que eu faço também. Só de eu estar aqui, gente, vocês não sabem a correria do meu dia, para eu estar assim, aqui nesse horário que eu marco com vocês, uma correria danada. Mas aí, para não se sabotar, a outra dica é: vá, mesmo sem se sentir pronta. Natália não esperou ter dinheiro para alugar um espaço fora da casa dela. Ela alugou na casa dela. Eu não esperei eu estar perfeita, eu estar maravilhosa, eu já estar com meu diploma pós-graduada em física quântica, porque para quem não sabe, eu estou fazendo uma pós-graduação em física quântica e espiritualidade. Ah, não, vou fazer live só daqui a 2 anos quando me formar. Não, vá mesmo sem se sentir pronta, porque a perfeição não existe. Então, se a gente se joga com o que a gente já tem, a tendência é realmente a gente conquistar aquilo que tanto deseja, aquilo que a gente tanto pede ao universo, né? A gente se coloca na posição de recebedor. E, gente, em relação a isso, a gente tem que agir com coerência ao que pediu. O que vocês estão pedindo, né? O que a gente pede? Vou contar, assim, a história de... Primeiro eu vou contar a minha história. Eu gosto de contar as minhas histórias, porque aí vocês podem ter certeza que eu não estou mentindo. Hoje, eu agi em coerência com o que eu estou pedindo. O que eu estou pedindo ao universo? Eu estou pedindo me tornar uma referência quando o assunto é cocriação, física quântica, espiritualidade. Eu peço ao universo isso, Senhor, que as pessoas me vejam como essa referência, como essa pessoa que elas vão gostar de assistir, de ver, de se aconselhar, de aprender. Eu quero fazer esse papel, eu sinto que é um diferencial na minha vida, um propósito de vida. E aí, mesmo sem estar pronta, sem ser a pessoa que tem 100 mil seguidores, sem ser aquela pessoa que passa na rua e é reconhecida, hoje eu criei a minha comunidade. A comunidade justamente para unir no WhatsApp, para unir os meus ex-alunos, as pessoas que leem meus livros, as pessoas que gostam do meu trabalho, que vêm nas minhas lives. É a comunidade, o campo da cocriação. Campo da cocriação. O campo, né, gente, já fala por si só. O campo é energia, o campo é frequência. E o campo da cocriação é um local onde a gente vai estar sempre na frequência elevada. Eu vou estar sempre dando um up na vibe das pessoas, trazendo expansão da consciência, trazendo coerência para que elas consigam atingir os seus sonhos. Por isso é o campo da cocriação. Eu não estava pronta, mas eu fiz e já estou lá com várias pessoas na comunidade recebendo carinho. E quem quiser entrar para a comunidade, me chama que eu vou passar o WhatsApp, o link do WhatsApp para vocês estarem lá na comunidade comigo, tá? Então eu agi com coerência com o que eu estou pedindo ao universo. Se eu estou pedindo crescimento, eu tenho que criar a minha comunidade. E a minha comunidade está criada e eu espero você lá. Toda semana eu vou colocar conteúdo exclusivo lá, gratuitamente. Não é uma comunidade que vocês vão ficar falando, a Irene já está lá, que eu vou ficar com aquilo bom dia, boa tarde, boa noite, Deus me livre. Não é isso. Nem vou ficar repostando vídeos dos outros, não. É conteúdo meu, que eu vou preparar com carinho para vocês. E, de vez em quando, eu vou abrir a comunidade para a gente trocar uma ideia. Abro por algumas horas, fecho e vou alimentando vocês
com conteúdos que eu vou fazer com carinho para vocês. Já tô com 2 aqui na minha mente que eu acho que vocês vão gostar. Até sexta-feira eu espero estar soltando esse presente aí para vocês, tá? Então, voltando a lembrar que essa dica é: haja com coerência ao que pediu, né? Então eu vou contar aqui a história de uma pessoa que é cunhado da Bárbara Donati, com quem eu trabalhei por muito tempo, dando cursos, né? Esse homem, ele era profissional de publicidade, era muito bem sucedido, trabalhava assim numa agência, ganhava um bom dinheiro, já era casado, mas ele tinha um sonho. O sonho dele era ser professor. Oh, desculpa, falei errado. O sonho dele era ser médico, olha que viagem. Vai ver que é porque ele é professor também, eu confundi. Então, ele já tinha, sei lá, 30 anos por aí, mais de 30, ele já estava formado e ganhando muito bem como publicitário. Ele resolveu que ia correr atrás do sonho dele. Então ele foi, se inscreveu num cursinho. No cursinho pré-vestibular, viraram para ele e falaram assim, ó, fica aqui com a gente que você vai conseguir entrar sim na faculdade. Daqui a uns 2, 3 anos estudando com a gente, você entra. Aí o cara virou e falou assim, não, eu não tenho 2, 3 anos, eu já tô atrasado. Eu preciso entrar logo. E assim, ele se posicionou, pediu para o universo, eu quero entrar para a faculdade de medicina e eu vou agir com coerência com o que eu pedi. O que ele fez? Ele já encomendou o jaleco dele, ele já escolheu a cadeira que ele ia ter no consultório dele, ele começou a agir da maneira exata como se ele já estivesse dentro da faculdade de medicina. E eu não preciso nem dizer para vocês, né, que ele entrou de primeira. E hoje ele é um médico da área de, como é que chama? Aquela medicina que cuida do esporte. Tem um nome específico. E ele é um super fera, tá super bem, um cara assim de renome na área. E começou depois dos 30 anos. Agiu com coerência ao pedido que ele tanto queria. E essa história tá no meu livro, tá? O Poder de 55 vezes 5. Porque uma das técnicas para a gente atrair para a nossa vida aquilo que a gente tanto almeja é justamente agir com coerência. Se eu estou pedindo um emprego novo, eu tenho que agir com coerência com esse emprego novo. Eu tenho que mandar os currículos, isso é ação, né? Mas eu tenho que já... Você está passando na frente de uma loja e aí você vê uma roupa bonita, pô, quando eu estiver naquela empresa... eu vou usar essa roupa. Já vai, já compra a roupa, entendeu? Se prepara. Abre campo, não é o campo da cocriação? Abre campo energético para poder atrair o que a gente tanto quer. Gente, para concluir a nossa conversa aqui hoje, sobre o fato da gente, né, tanto pedir para o universo e muitas vezes nós mesmos puxarmos os nossos tapetes, assim que a gente está chegando pertinho do nosso pedido, porque o universo responde, manda as condições e a gente trava, a gente tem que mudar no hoje. Por isso que eu disse para Marcela, lá no início, Marcela falou, eu sou sempre assim, eu sou sempre quase, uma coisa assim que ela falou. Vamos mudar hoje, vamos nos dar autorização, vamos nos dar a permissão. Eu me autorizo viver tal coisa que eu tanto quero. Eu me autorizo ser a referência para vocês e para mais muitas pessoas quando o assunto for cocriação, frequência vibracional, espiritualidade quântica. Eu me autorizo. Vamos, Natália. Eu me autorizo crescer cada vez mais como estilista de unhas, ter cada vez mais renome, né, na minha área. Aí aquela minha outra amiga, eu me autorizo ser essa palestrante de sucesso que eu tanto quero ser. Eu me permito ter um carro melhor, eu me permito ter uma casa melhor, eu me permito ter um amor maravilhoso do meu lado, eu me permito ter amizades cada vez mais incríveis. Vamos trazer essa permissão. Opa, olha a Ana falando aqui, Ana Paula querida. Já estou criando meu campo.
Já retirei os obstáculos do meu caminho. Exatamente. Tudo começa na mente. Ela já está retirando os obstáculos do caminho. E a partir da mente, quando você sente essa permissão, você trabalha a sua autoestima. Eu me permito, eu posso. Eu tenho capacidade, eu consigo. E aí você muda a tua frequência vibracional e tudo começa a se manifestar na sua realidade. Os tais obstáculos do caminho realmente vão sendo eliminados. É impressionante, é algo que realmente acontece, né? Que tal se a gente também fizer uma pergunta para o universo, mais ou menos assim: Universo, como seria se eu pudesse experimentar toda essa permissão em relação ao que eu desejo me tornar? Isso é uma pergunta magnética. Quando você joga para o universo essa pergunta, como seria o universo se eu me permitisse? Aí ele vai começar a te trazer as respostas. Olha, você vai ter uma vida muito mais encantadora, muito mais feliz, muito mais harmônica. Como, universo? Como é que eu vou ter essa vida? E aí ele vai te trazer as oportunidades. Gente, existe uma versão nossa daquilo exatamente do que a gente deseja. Seja o que for que vocês sonham. Uma Ana mais rica, uma Sandra, que entrou agora, uma Sandra mais, talvez mais harmônica em família. Desculpa, Sandra, que eu não sei se eu tô falando besteira, tá? Mas eu tô chutando, tô dando exemplos. A Henriette, uma Henriette que arrasa no trabalho dela como atriz. Tudo isso já existe no campo quântico, no campo das infinitas possibilidades. Essa versão é real. Só está faltando a gente acessar. Vamos acessar essa versão. E a gente vai acessar essa versão, quando nós permitimos. Vamos permitir. Eu vou permitir ser essa referência que eu desejo ser para vocês. Eu vou me permitir ser essa contribuição para a vida de vocês. Porque eu quero ser contribuição. Quando eu paro aqui para ficar falando, estudo temas e trago para vocês, é porque eu quero ajudar cada vez mais e mais pessoas a darem o upgrade delas, o up vibracional, o salto quântico, seja lá no que elas desejarem, tá bem? Então, vamos acreditar, vamos trazer essa versão para nossa vida, vamos sentir que ela já é real. Se a gente pensar nessa versão, se a gente sentir em cima dessa versão, se a gente agir em congruência com essa versão, vocês podem ter certeza, ela vai se manifestar na nossa realidade. Gente, eu vou finalizando aqui. Obrigada, Marcela, você também é maravilhosa. Como eu tô gostando de fazer aqui, acho que vocês também estão gostando, eu quero finalizar essa live mais uma vez tirando um oráculo. E hoje o oráculo que eu tô trazendo é o tarô dos grandes mestres da humanidade. Eu gosto bastante desse oráculo. Ele traz mensagens em cima dos grandes seres humanos que já passaram aqui pela Terra, tá? Então, gente, vamos nos concentrar. Cada um que tá aí em casa, seja lá onde vocês estiverem, concentre-se nessa versão nova que vocês querem ser. Pensem aí direitinho. Qual é o sonho de vocês? O que é aquilo que vocês pedem ao universo, mas até agora, quando está chegando lá, vocês recuam? Vamos tratar de cancelar isso e vamos, nos ver já nessa nova versão. Todo mundo pensou? Pensaram na versão que vocês querem? Agora vamos ver o que o universo vai dizer pra gente, tá? Vamos lá, vamos ver, universo. Deixa eu cortar, que eu gosto de cortar baralho, como se eu fosse uma grande cartomante. Vamos ver o que o universo tem para dizer a respeito da nova versão que nós iremos ser. Vamos lá. Caiu a carta do Ramatiz. Olha aqui, ó. Embaixo vem escrito conhecimento e transformação. Espera um momentinho aí, gente, que eu vou procurar o Ramatiz aqui.
para a gente poder ler. Não é fácil achar, tá? Mas eu vou achar, vocês tenham paciência. Enquanto isso aqui, Nath falando. Live incrível, tia, obrigada. Denise, achei, tá, gente? Denise que entrou agora. Ah, Denise, entrou no finzinho. Mas que bom que você tá aqui, minha amiga. Vamos ver o que o Ramatiz tem a dizer sobre a nossa nova versão que estamos querendo desenhar. Já começa aqui, conhecimento e transformação. Olha a gente se transformando. Reflexão. Com discernimento, identifique o que é bom ou ruim para a sua alma. Assim, você alcançará a paz. Alerta! Se algo ou alguém conseguir desfazer o sentimento de paz em você, não se iluda, pois ele nunca foi verdadeiro. Mensagem: evoluir com liberdade, responsabilidade e universalismo é o verdadeiro serviço espiritual. Tem mais para ler, mas eu já vou falando que aqui ele já vai trazendo para a gente a nossa capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim para nossa alma. E a autossabotagem é ruim para nossa alma, tá? Dando sequência aqui. Tratamento fitoenergético para ativar a energia do mestre. Mulungu. Abandone a preguiça e o desânimo. Encontre entusiasmo em sua vida e tenha atitude. Gente, só essa frase com certeza já trouxe a resposta para cada um de nós que desenhou na mente essa versão que a gente quer se tornar, né? Vamos abandonar a preguiça, né? Vamos agir. O desânimo, que é frequência baixa, vamos encontrar o entusiasmo na vida e tomar atitudes. Beleza? Vamos juntos? Continuando. Com freio. Controle os seus sentimentos, estimule a sua criatividade, tornando-se mais sensível emocionalmente. Então, controle os seus sentimentos que estão te colocando para baixo e estimule a sua criatividade para você chegar lá exatamente aonde você quer. Uva Ursi. Expresse as suas ideias e tenha iniciativa para fazê-las acontecer. Gente, eu não falei da ação congruente que a gente tem que ter com os nossos sonhos? A gente expressa as nossas ideias, aquilo que a gente deseja, o nosso pensamento, o nosso sonho. Mas tenha iniciativa para fazê-las acontecer. Quando a gente não se prioriza, como eu já falei, a gente está deixando de tomar as iniciativas para chegar no nosso sonho, naquilo que a gente tanto deseja. E a última erva é hipérico. Aceite os desafios da vida com audácia e brilho. Estimule o seu canal de autocura e verá que as respostas que você precisa estão em seu coração. Então, aceitem os desafios da vida com audácia e equilíbrio. Bora se movimentar, bora ser audacioso. Vamos encarar as coisas que acontecem na nossa vida não com problemas, mas com desafios, sabe? Os quais a gente vai transpor. Natália tá falando, nossa, parece que é para mim, mas é para você. É para você, é para Alessandra, é para Ana Paula, é para Marcela, é para Ana, é para todo mundo que tá aqui nesse momento vibrando nesse campo, no campo da cocriação, tá? E as respostas estão no nosso coração. Não vamos deixar as respostas virem do nosso subconsciente, que está preso a crenças limitantes de que a gente não pode, de que a gente não é capaz. Vamos ouvir ao nosso coração, aos desejos do nosso coração, que são os desejos da nossa alma. Então, bora, gente, bora, que esse negócio de autossabotagem já era. Eu não falei que eu era, sou, sou, era a rainha da autossabotagem? Não sou mais. A partir de agora, tanto eu quanto vocês, nós não nos sabotamos mais. Nós nos priorizamos, nós agimos de acordo com o que a gente precisa agir e com toda certeza, não tem estou quase lá. Nós já estamos lá. Beleza, amores? Então, ó, obrigada para quem esteve aqui. Até terça-feira da semana que vem. Marcela,
toda terça-feira, às 20h20. Eu vou sempre colocar lá no nosso comunidade o anúncio das lives. E aguardo vocês aqui. E também quem perder vai ver a gravação depois. Beijos enormes, amores. Foi muito bom. Obrigada, Alê. Obrigada a todo mundo. Gratidão, amores. Obrigada a todos. Fiquem com Deus.